de para que eram usados. E ainda é um grande enigma e um mistério para os historiadores qual era de fato sua função. Por quase 200 anos, um objeto romano permaneceu em vitrines de museu sob uma etiqueta que discretamente admite que ninguém sabe o que é. Uma gaiola oca de bronze com 12 faces, orifícios circulares de tamanhos variados e 20 pequenos botões nos cantos. Mais de 130 deles foram retirados do solo da antiga fronteira. Um dodecaedro romano é notável e incomum, pois não se conhece muitos mais de 100 exemplares, e nem uma única palavra escrita de Roma explicando por que existem. Todas as suposições estavam erradas. Todas as teorias ruíram. E agora um espécime perfeitamente preservado foi retirado de um solo selado em Lincolnshire, Inglaterra. E o que o laboratório encontrou selado dentro dele é exatamente o motivo pelo qual Roma manteve isso fora dos registros históricos. O objeto que Roma se recusou a explicar, antes de analisarmos o que foi encontrado dentro do objeto Norton Disney. É preciso entender por que sua estrutura externa já representa um problema histórico. O Império Romano era obcecado por documentação. Era uma civilização que registrava tudo, os métodos de construção de aquedutos, as especificações de engenharia de estradas militares, as notas fiscais de grãos emitidas para as legiões na fronteira, os pesos e medidas usados em cada província, cada ferramenta, cada arma, cada utensílio doméstico de valor real. Tudo isso sobrevive nos manuais técnicos escritos por estudiosos como Vitrúvio e Plínio o Velho. Se os romanos fabricavam algo, eles registravam. No entanto, o objeto que hoje chamamos de dodecaedro romano é uma completa anomalia. Eis o que ninguém menciona quando essa peça está exposta atrás do vidro do museu. Não se trata de um brinquedo rudimentar. Não é uma fundição defeituosa. Para produzir um poliedro oco de bronze com 12 faces, um artesão da antiguidade precisava da técnica de fundição por cera perdida em seu nível mais avançado. Esse processo exigia temperaturas extremamente altas no forno, profundo conhecimento de metalurgia para garantir que a liga de bronze fluísse uniformemente em todos os cantos do molde e habilidade excepcional para fixar pequenos botões esféricos em cada um dos 20 vértices onde as faces pentagonais se encontram. O custo do bronze combinado com as horas de trabalho especializado tornava cada um desses objetos genuinamente caro de produzir. Mais de 130 exemplares já foram descobertos por toda a Europa. E apesar desse número relativamente grande, não há dois iguais. Eles variam em tamanho geral. Elas variam no diâmetro dos 12 orifícios circulares. Mas a característica mais estranha de todas não é a variação física. A característica mais estranha é a completa ausência de informação. Pense no que isso realmente significa. Nenhum desses valiosos objetos de bronze possui um número, uma marca de medida, um símbolo de identificação ou a marca do fabricante. Não há inscrições, não há marcas de proprietário. E em todos os murais romanos sobreviventes, em todas as esculturas, em todos os textos administrativos, em todos os manuais militares, em todas as obras filosóficas, em todas as cartas, em todos os inventários já recuperados do mundo romano, o dodecaedro jamais é representado, jamais é descrito, jamais é mencionado. Um objeto tão complexo, tão caro e tão tecnicamente exigente, não poderia ter circulado pelas províncias romanas por gerações sem instruções, sem padronização, sem que um único burocrata o registrasse por escrito, em um império que estampava sua propriedade em cada tijolo e em cada moeda. A ausência total de inscrições nesses dodecaedros não pode ser descartada como um mero descuido. Há algo mais acontecendo. A remoção deliberada de todos os indicadores técnicos combinada com a recusa do Estado romano em registrar esses objetos em qualquer arquivo aponta para algo que a narrativa histórica oficial nunca esteve preparada para encarar. E o exemplar intacto retirado de solo selado em Norton Disney
é aquele que finalmente tornou impossível desviar o olhar. A descoberta que mudou tudo. O silêncio nos registros escritos não é mera negligência. Parece ser um ato deliberado de ocultação, e isso se torna impossível de ignorar quando se analisa exatamente como o dodecaedro Norton Disney foi encontrado. A maioria dos artefatos metálicos romanos é descoberta por detectoristas amadores em campos leitos de rios, solos remexidos, desenterrados por arados ou deslocados por séculos de inundações. O objeto de Norton Disney não foi assim. Foi escavado pelo Grupo de História e Arqueologia Norton Disney, uma equipe local de voluntários que trabalha sob supervisão arqueológica profissional, e retirado do solo seguindo protocolos rigorosos, bem no subsolo, dentro do que os pesquisadores descrevem como um contexto selado. Um contexto selado significa que a camada de solo que circunda o objeto permaneceu completamente intacta desde o momento em que foi enterrado até o momento em que a equipe de escavação o removeu. Nenhuma atividade humana posterior a perfurou, nenhum evento natural o alterou. Nada se moveu, o que significa que o dodecaedro não foi deixado cair casualmente por um soldado que passava. Não foi perdido por um artesão desatento. Foi colocado no solo deliberadamente com cuidado, acompanhado por fragmentos de cerâmica e um pequeno grupo de moedas antigas. Depois foi coberto e deixado para trás. E veja só, seu estado físico só agrava o problema. O dodecaedro Norton Disney conserva uma pátina lisa, quase imaculada. Está completamente intacto, sem rachaduras, sem sinais de ter sido derretido para reciclagem, sem desgaste, sem danos, sem lascas em nenhum dos 20 pequenos ressaltos em seus vértices. Membros da equipe de escavação descreveram ter manuseado algo que parecia ter sido feito no dia anterior. No mundo antigo, o bronze era extremamente valioso. Bronze quebrado ou obsoleto era quase sempre derretido e reforjado em armas, ferramentas ou acessórios. Ninguém nas províncias romanas cavaria um buraco profundo para enterrar cuidadosamente um objeto de bronze totalmente funcional, caro e reutilizável, a menos que tivesse um motivo que se sobrepusesse à economia comum da época. Se o proprietário o estivesse escondendo de ladrões ou invasores, como era comum com tesouros de moedas, ele teria marcado o local e retornado assim que o perigo passasse. Mas o dodecaedro permaneceu no solo por quase 2000 anos. A pessoa que o enterrou ou nunca teve a intenção de recuperá-lo ou nunca teve a chance. Pense no que isso realmente significa. Colocar um objeto de bronze finamente trabalhado e perfeitamente intacto na escuridão e deixá-lo lá para sempre não parece um ato de preservação. Parece um ato de descarte. Parece alguém tentando se livrar de algo que havia saído do controle normal, ou tentando ocultar um item que poderia ter sido estritamente proibido pelas leis da época. E a pergunta que todo pesquisador que examinou a recuperação de Norton Disney foi forçado a fazer é aquela que os romanos fizeram de tudo para impedir que alguém a fizesse. Proibido porque todas as teorias desmoronam. Para entender por que alguém enterraria um objeto como esse e depois o apagaria da história, precisamos confrontar o fato incômodo de que todas as explicações práticas oferecidas nos últimos 2 séculos falharam. Os pesquisadores têm se empenhado em encontrar um uso normal para esses objetos. Eles propuseram que o dodecaedro era um castiçal, uma ferramenta para tricotar luvas, um peso padrão para comerciantes, um dispositivo de medição de distância para a artilharia romana, um instrumento de agrimensor, etc. Relógio de sol de bolso, um brinquedo, um medalhão religioso, um dispositivo para testar moedas. Todas essas teorias foram testadas. Todas falharam. Veja a teoria do castiçal. Ela ganhou força porque foram encontrados vestígios de cera em um pequeno número de amostras. No entanto, o design contradiz imediatamente a função. Com orifícios abertos em todas as faces, não consegue reter cera derretida. Mais grave ainda, não há vestígios de fuligem na superfície interna, nem marcas de queimadura no metal externo, nem descoloração pelo calor em qualquer lugar.
Tudo isso seria inevitável se o dodecaedro tivesse sido usado como fonte de luz regularmente. Análises posteriores confirmaram que o resíduo de cera quase certamente provinha do solo circundante. A teoria da ferramenta de tricô também se desfaz rapidamente. Demonstrações modernas mostram que é possível passar fios pelos nódulos para produzir pequenas formas tubulares. No entanto, o trabalho têxtil romano dependia de uma técnica conhecida como amarração com pregos que utiliza uma única agulha e um novelo de linha. Se o dodecaedro tivesse sido uma ferramenta de tricô manual de uso diário, sua superfície apresentaria desgaste evidente. Análises microscópicas não revelam abrasão nas bordas dos orifícios, nenhum polimento nos nódulos, nem microfibras de lã dentro de nenhum dos mais de 130 espécimes examinados. Agora aqui é onde a coisa fica estranha. As teorias do telêmetro, do agrimensor e do teste de moedas falham pelo mesmo motivo fundamental: a padronização. O telêmetro precisa de calibração precisa, mas não existem dois dodecaedros com dimensões idênticas. Os 12 furos variam dentro de um mesmo objeto sem qualquer proporção matemática consistente, e não há marcas de alinhamento ou eixo fixo. Os agrimensores romanos já possuíam o groma, um instrumento documentado com braços transversais e fios de prumo que aparecem em escritos romanos, em obras de arte romanas e em túmulos de agrimensores marcados por pedras inscritas. O dodecaedro não aparece em nenhum desses lugares. Os antigos avaliadores de moedas tinham furos calibrados de um único diâmetro conhecido, correspondentes às moedas padrão do reino. Os 12 furos do dodecaedro variam muito e não correspondem a nenhum padrão conhecido de moeda romana. A teoria do relógio de sol de bolso falha porque o objeto não possui gnomon, linhas horárias gravadas ou marcações que possam projetar ou ler uma sombra. Todas as tentativas de atribuir ao dodecaedro uma função prática no cotidiano falharam. Ele não pode conter líquidos, não pode medir distâncias, não suporta contato físico repetido sem deixar marcas de desgaste. É oco, é cheio de furos, não é padronizado, não possui inscrições. Mesmo assim, era caro o suficiente para representar um investimento considerável de tempo e recursos por artesãos altamente qualificados. Portanto, se essa estrutura assimétrica repleta de aberturas não tinha nenhuma função no mundo mecânico dos vivos, a questão deixa de ser qual era a sua função e passa a ser o que ela não deveria tocar: a fronteira oculta do mundo romano. A resposta não está na forma do objeto, mas sim em onde ele foi escondido. Ao mapear a localização dos mais de 130 dodecaedros descobertos, um padrão emerge, um padrão que os primeiros pesquisadores simplesmente se recusaram a enxergar. E uma vez enxergado, não é possível ignorá-lo. Esses objetos nunca aparecem no coração de Roma. Estão completamente ausentes da Península Italiana. Não surgem na Espanha nem nas ricas províncias orientais como o Egito ou a Síria. Não são encontrados nas principais cidades-oficina. Elas não aparecem dentro dos acampamentos militares centrais. Não aparecem nas capitais provinciais. Todos os exemplos conhecidos se concentram nas extremidades norte e noroeste do Império Romano. Estão concentradas nas regiões correspondentes à Gália Germânia e Britânia modernas. Essas não eram o núcleo racional da civilização romana. Eram zonas de fronteira. Nas regiões fronteiriças, as tradições celtas, os sistemas de crenças druídicas e as práticas espirituais indígenas continuavam a fluir discretamente sob a superfície rígida da lei romana. O mapa de distribuição desses objetos não é apenas um mapa geográfico. É um mapa da fronteira entre dois sistemas de pensamento completamente diferentes. E veja só, ainda mais revelador é o contexto exato de onde foram encontrados nessas regiões. Os dodecaedros raramente são descobertos dentro de densos assentamentos romanos. Não são encontrados em vilas. Não são encontrados em cidades mercantis.
Aparecem perto de antigos cemitérios, perto de travessias rasas de rios, perto de poços, perto de limites naturais que separavam aldeias de florestas densas. Na lógica espacial dos antigos sistemas de crenças, particularmente dentro das tradições celtas, rios e túmulos não eram elementos comuns da paisagem. Eram espaços limiares onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos se tornava tênue. Esses eram os lugares onde os antigos povos pré-romanos acreditavam que era possível fazer contato com o que quer que estivesse do outro lado. Antes de prosseguirmos, preciso dizer algo diretamente a vocês. Este canal existe para desenterrar à luz as coisas que o registro histórico enterrou. A equipe da Norton Disney retirou um objeto do solo inglês após 2000 anos de silêncio deliberado. Mas existem milhares de outros como ele ainda enterrados, ainda guardados em porões de museus, ainda escondidos atrás de etiquetas que silenciosamente mentem sobre o que são. Se quiserem ver mais dessas descobertas, inscrevam-se no canal e deixem um comentário abaixo dizendo qual objeto vocês querem que a gente desenterre em seguida. Cada inscrito torna o silêncio mais difícil de manter. Agora, voltando à fronteira. Esse detalhe se conecta diretamente ao silêncio absoluto dos registros administrativos romanos. O Estado romano documentava cada ferramenta mecânica com detalhes meticulosos, mas também impunha leis severas contra práticas religiosas não autorizadas. Sob medidas como a Lex Cornelia, atos associados à magia, adivinhação e comunicação com os mortos eram criminalizados e, em alguns casos, punidos com a pena de morte. As forças romanas realizaram operações militares ativas para eliminar os sacerdotes druídicos na Britânia. A destruição da fortaleza druídica na ilha de Anglesey no século I é um dos exemplos mais infames. Dentro desse contexto político, diversos fatos distintos convergem para formar um único quadro: a ausência de inscrições, a falta de desgaste físico, o enterro deliberado em locais associados à morte, a concentração na fronteira norte, tudo aponta na mesma direção. Não se tratava de um instrumento do cotidiano. Era um objeto retirado do esconderijo apenas por breves momentos, usado para um propósito fora do mundo mecânico prático na escuridão, em espaços sagrados, e depois rapidamente devolvido à terra para evitar o escrutínio da autoridade romana. E isso deixa uma pergunta ainda sem resposta no fundo da trincheira. O que o objeto de Norton Disney continha quando a terra se fechou sobre ele pela última vez? O que foi encontrado lá dentro? É aqui que a história deixa de ser arqueologia e passa a ser ciência forense. Depois que o dodecaedro Norton Disney foi retirado de sua embalagem original, ele foi transferido para um laboratório para o tipo de análise química que não era possível há uma geração. Entre o final de 2024 e o início de 2025, o espécime e vários outros dodecaedros bem preservados de sítios arqueológicos semelhantes foram submetidos à espectrometria de massa e análise radiométrica de isótopos. O trabalho foi coordenado pelo Grupo de História e Arqueologia da Norton Disney e instituições parceiras. A equipe não se limitou à superfície externa, eles penetraram no interior oco, extraindo moléculas orgânicas microscópicas que permaneceram aprisionadas dentro do metal poroso por quase 2000 anos. O que o laboratório retornou não era resíduo metálico, não eram fibras de lã, não era contaminação comum do solo. O perfil de resíduos identificou ácido esteárico, uma forma de gordura animal alterada pelo calor juntamente com resina de pinheiro e óleo de lavanda. 3 substâncias historicamente associadas a combustível, purificação ritual, fumaça perfumada e materiais de embalsamento usados em rituais funerários durante a Idade do Ferro e em contextos romano-celtas. A presença de gordura animal queimada significava que o objeto havia sido exposto a uma fonte controlada de alta temperatura dentro de seu núcleo oco. Algo havia sido incendiado dentro do dodecaedro.
Mas os dados mais perturbadores destruíram qualquer tentativa restante de classificar o objeto como inofensivo. Misturadas ao resíduo de gordura queimada, havia altas concentrações de fosfato de cálcio combinadas com micropartículas de carbono. Análises isotópicas adicionais apontaram para uma única origem: osso humano cremado. Os vestígios ósseos não eram contaminação recente. A assinatura isotópica correspondia à composição química do tecido ósseo cremado nas condições específicas típicas da Idade do Ferro e do início do período romano. O cálcio fundiu-se com as micropartículas de carbono em padrões que só se formam quando o osso é exposto a fogo contínuo na presença de gordura orgânica. Este não era um objeto que por acaso foi enterrado em um cemitério e sofreu contaminação passageira. Era um objeto que havia sido usado deliberadamente e repetidamente para queimar misturas que incluíam restos mortais humanos. Membros da equipe de análise falaram publicamente sobre a sensação de ler os números no laudo cromatográfico pela primeira vez. Décadas de cuidadosas teorias sobre pesos, tricô e instrumentos militares foram derrubadas em um único conjunto de leituras. Um membro da equipe relatou que segurar o objeto em campo foi uma coisa, mas ler o relatório do laboratório foi outra completamente diferente. O dodecaedro romano não é um instrumento de medição. Não é uma forma decorativa passiva. É um objeto que contém e foi projetado para queimar os restos mortais de seres humanos. Essa evidência forense contradiz diretamente tudo o que pensávamos saber. Tanto nas tradições funerárias romanas quanto nas celtas, os restos mortais eram tratados com extremo cuidado. Após a cremação, as cinzas e os fragmentos ósseos eram cuidadosamente recolhidos e selados em urnas de cerâmica ou vidro hermeticamente fechadas, protegidas do vento e da umidade. Preservar a integridade dos restos mortais era considerado essencial para a vida após a morte. No entanto, o dodecaedro desafia completamente esse princípio. É aberto em todas as faces. 12 orifícios levam diretamente ao seu centro oco. Colocar cinzas, gordura animal e resinas aromáticas dentro de uma estrutura como essa não oferece qualquer tipo de preservação. Uma simples corrente de ar seria suficiente para dispersar tudo. Esse design nunca teve a intenção de conter ou proteger o silêncio dos mortos. Foi construído para interagir com o ambiente ao redor. Foi construído para deixar as coisas saírem. Por que alguém colocaria os restos mortais de alguém em um objeto projetado especificamente para permitir que tudo escape? O dispositivo que libertava os mortos. Essa contradição só começa a se resolver quando deixamos de ver as aberturas como falhas em um recipiente e passamos a vê-las como elementos funcionais em um sistema de fluxo de ar. A peça conceitual final veio de um lugar inesperado. Uma tradição folclórica monástica sobrevivente preservada em um manuscrito latino do século XII em um remoto mosteiro europeu, e há muito descartada pela academia convencional como embelezamento medieval. Descreve um dispositivo chamado esfera sagrada perfurado em 12 faces e coroado em suas pontas, usado por sacerdotes locais para ouvir as vozes daqueles que dormem dentro da pedra. A passagem não é uma prova definitiva, não é uma fonte romana, mas quando a confrontamos com a química resultante dos estudos do laboratório Norton Disney e com a geometria física do próprio objeto, surge uma nova interpretação difícil de descartar. Eis o que ninguém menciona quando este objeto está exposto atrás do vidro do museu. Este não era um recipiente passivo para cinzas. Funcionava como uma câmara de combustão especializada, controlada pelo fluxo de ar. A geometria de 12 lados combinada com aberturas de diâmetros variados em faces opostas não é aleatória. Em termos da física moderna, esse tipo de estrutura cria um sistema complexo de regulação do fluxo de ar. Quando uma mistura de gordura animal combustível, resina produtora de fumaça e cinzas humanas é inflamada dentro do núcleo oco, a geometria controla o processo. As aberturas de tamanhos diferentes regulam a entrada de oxigênio.
sustentando a combustão dentro da câmara. Ao mesmo tempo, elas direcionam o movimento do calor do odor e principalmente da fumaça. À medida que o ar aquecido, carregando partículas microscópicas de cinzas, é forçado a passar pelas aberturas menores. Superiores, a pressão aumenta e acelera o fluxo, liberando a fumaça em jatos estreitos e direcionados, em vez de uma nuvem amorfa. E tem mais os pequenos botões esféricos em cada vértice. Elevam o objeto acima da superfície plana sobre a qual repousa, permitindo a entrada contínua de ar por baixo. Os botões nunca foram meramente decorativos. Eram pernas. Faziam parte do sistema respiratório do objeto. Agora coloque este dispositivo em seu ambiente pretendido, um ambiente ritual fechado. Uma tenda, uma caverna, uma câmara funerária selada com uma única abertura baixa para ventilação. Coloque o dodecaedro no centro. Incendeie a mistura dentro dele. Pense no que isso realmente significa. O que acontece não é um incêndio comum. A fumaça da queima dos restos humanos, da gordura animal e das resinas aromáticas não se dispersaria aleatoriamente. Ela seria moldada pelo objeto, canalizada através das 12 aberturas, projetada no espaço em padrões simétricos e sinuosos, acompanhada por sombras pentagonais mutáveis projetadas nas paredes pela chama interna. Os mortos não eram simplesmente homenageados neste ritual. Seus restos mortais eram ativamente dispersos no ar, inalados pelos vivos, respirados pelos participantes do ritual, criando um intenso estado de conexão psicológica e espiritual com o falecido que a linguagem moderna chamaria de rito necromântico. Este objeto não foi projetado para conter os mortos. Foi projetado para librá-los no ambiente e nos pulmões das pessoas que estivessem na sala com ele. E se era para isso que foi construído, então os artefatos silenciosamente exibidos atrás de vidros em museus por toda a Europa não são curiosidades neutras. São equipamentos rituais sobreviventes. E as instituições modernas que os detêm sabem ou suspeitam disso há mais tempo do que admitem. A verdade que tentaram esconder. As implicações dessa interpretação desencadearam uma reação discreta, porém firme, na comunidade ligada ao patrimônio histórico. Diante de evidências químicas que não podiam ser simplesmente descartadas, os modernos sistemas de arquivos e museus reagiram com hesitação. E esse padrão reflete de forma desconfortável a maneira como as próprias autoridades romanas parecem ter se comportado. Elas se retraem. Elas ocultam informações. Após relatórios internos em 2025 confirmarem resíduos de fosfato de cálcio e vestígios microscópicos de ossos humanos queimados em vários espécimes bem preservados, museus locais por toda a Europa removeram discretamente seus dodecaedros da exposição pública sob a justificativa oficial de reavaliar as condições de conservação. Esse tipo de reação não é inédito. Durante décadas, o Museu Britânico manteve seu dodecaedro guardado, recusando-se a exibi-lo ao público até 2014. Nos Países Baixos, um museu nacional classificou seu exemplar como um peso romano durante anos, apesar da óbvia inconsistência geométrica com qualquer sistema de peso romano padrão. Classificá-lo como um peso permitiu ao museu evitar a tarefa desconfortável de explicar um artefato que não se encaixava em nenhuma estrutura histórica estabelecida. O desconforto mais profundo é ideológico. As narrativas históricas ocidentais há muito retratam o Império Romano como o ápice da racionalidade da lei e da sofisticação mecânica. Reconhecer que o dodecaedro, fabricado com algumas das habilidades metalúrgicas mais avançadas de sua época, pode não ter se originado do racionalismo romano, mas sim de tradições indígenas pré-romanas com uma compreensão empírica precisa do fluxo de ar usado em rituais necromânticos, quebraria essa imagem. Sugeriria que as culturas que o Império Romano descartava como primitivas e bárbaras, na verdade, possuíam formas de conhecimento aplicado e design técnico que os próprios romanos não compreendiam completamente.
Os antigos povos da fronteira haviam descoberto, através de séculos de experimentação empírica, como usar a combustão controlada e o fluxo de ar geométrico para produzir um efeito psicológico e espiritual específico durante os ritos funerários. Essa era uma tecnologia genuína com suas próprias regras internas. E a autoridade romana, quando confrontada com esse conhecimento na fronteira norte, não respondeu integrando-o ao seu próprio corpo científico, mas suprimindo-o, criminalizando-o e recusando-se a registrá-lo por escrito. O objeto que hoje chamamos educadamente de dodecaedro romano pode ter um nome enraizado na geometria e no império, mas ambos os rótulos funcionam como máscaras. Eles ocultam um passado moldado pelo fogo por rituais proibidos e pelos restos mortais que eram deliberadamente inalados pelos vivos. O fato de mais de 130 desses objetos terem sobrevivido espalhados pela antiga fronteira, enquanto nenhum autor romano jamais admitiu sua existência, nos diz exatamente quais partes da história o Império queria apagar. E o exemplar intacto retirado do solo selado de Lincolnshire é o que finalmente tornou o apagamento impossível. Se você chegou ao final deste vídeo, você é o tipo de pessoa que quer a versão da história que não vem envolta em mármore. Insira-se-no-kino. Ative o sininho e deixe um comentário dizendo qual artefato você gostaria que eu investigasse em seguida. Existem muitos outros objetos por aí que os registros oficiais se recusam a explicar. E nós vamos encontrá-los.